E aí, pessoal, tudo bem? O que eu fiz quando Deus fechou as portas? Eu quero compartilhar com vocês experiências que eu tive no decorrer da minha vida, né? Meu nome é Marcelo, eu sou do canal Enquanto Eu Dirijo. Eu queria compartilhar com vocês experiências, coisas que eu passei na minha vida, no meu dia a dia, a respeito de fé, família, a respeito de trabalho. E eu acredito que esses testemunhos possam ajudar alguém de alguma maneira, né? E eu também quero que vocês escrevam nos comentários aí que vocês têm passado, testemunhos de vida. E hoje eu quero falar com vocês o que Deus falou comigo quando Ele fechou as portas na minha vida. Eu sou uma pessoa comum, igual vocês, que luta no meu dia a dia, que busca melhorar a vida, a qualidade de vida da minha família. E eu sempre fui trabalhador, muito trabalhador. Eu não ligo para serviço, eu corro atrás das coisas. E chegou uma certa época da minha vida que eu falei com Deus, eu trabalhava fichado. A gente sabe que hoje no Brasil, serviço fichado se ganha pouco. Você trabalha muito, você não consegue alcançar nada. Infelizmente é assim. E eu sempre fui esforçado, fiz faculdade, formei. Eu era aquele bom empregado da empresa, sabe? A gente é criado o seguinte: você tem que estudar para você trabalhar numa empresa grande e aposentar. Eu não acho isso errado, não. Eu acho isso bacana. Desde que você receba um salário digno para você viver com a sua família, para você desfrutar, para você investir. Agora, infelizmente, hoje aqui no Brasil, o pessoal, a maioria vive à base da sobrevivência. A maioria das pessoas somente sobrevivem, elas não vivem. Como que você vai sustentar uma família com um salário mínimo? É difícil. Então, baseado nisso, eu trabalhava bastante, 11 anos na mesma empresa, fazia o meu melhor, estudei, tentei e falei com Deus, Senhor, já não aguento isso mais, eu vou sair. E eu saí no meio da pandemia, pedi a Deus direção, já estava começando a empreender em algumas coisas. Eu falei, vou arriscar e vou sair. Então eu tomei essa decisão, conversei com a minha esposa, falei, vou sair, vou procurar melhorar a nossa vida. É muito melhor eu tentar algo e me frustrar por tentar do que ficar o tempo todo numa empresa com a tal da estabilidade e chegar lá no final eu falar, poxa, porque eu não tentei? Então eu tomei essa decisão e eu falei com Deus, Senhor, eu vou na fé e na coragem e vou lutar pelas minhas coisas, pelos meus objetivos. Então, pessoal, eu tentei sair e comecei a mexer com várias coisas. Comecei a ler livros. Inclusive, tem 2 livros que eu indico para vocês que são muito bons, que depois eu vou passar para vocês aqui o que eu aprendi, que se chama Os Segredos da Mente Milionária e Mais Esperto que o Diabo. Os Segredos da Mente Milionária, ele fala a respeito da nossa mentalidade, que riqueza, que prosperidade, ele não está no bolso, no dinheiro físico em si, ele está na mente. Ou seja, as pessoas que têm uma mente voltada à pobreza são difíceis de prosperar, mas as pessoas que têm fé que vai melhorar, que se elas lutarem, se esforçarem, que a riqueza, que a prosperidade ela vem, essas pessoas alcançam. E eu não estou falando de prosperidade que você tem que ser rico para você ser um homem bem-sucedido, não. Eu estou falando da questão da prosperidade, que você pode dar uma condição de vida boa para sua família. Você só não vive na questão da sobrevivência, igual eu falei com vocês no início. E são 2 livros muito bons. E o Mais Esperto com o Diabo, ele fala de... O autor, ele simula uma conversa com o diabo, que o diabo fala as formas como que ele destrói os sonhos, ele destrói o ser humano. E uma dessas formas chama alienação. Ou seja, alienação são pessoas que são influenciadas e controladas pelo ambiente externo delas. Elas não têm opinião própria, elas não buscam as coisas por si próprio. Então, elas são influenciadas pelo governo, são influenciadas por futebol, são influenciadas pelas pessoas ao redor. E isso é uma coisa que trava as pessoas de progredirem na vida.
E eu fui lendo livro, fui correndo atrás das coisas, e a minha mente foi mudando. Eu sou cristão, acredito em Deus, e baseado em livros, na leitura da Bíblia. E eu falei, Senhor, eu quero prosperar, eu quero dar uma qualidade de vida boa para minha família. Eu quero abençoar as pessoas. E fui para cima. E pus, e fui, coloquei disposição nisso e fui para cima. E ficava 12, 14 horas atrás do computador e trabalhando de outras coisas e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu falei, agora eu vou prosperar, agora as coisas vão mudar. Então é um negócio muito interessante. Quando eu tomei essa decisão, realmente as coisas começaram a fluir. E as coisas começaram a fluir e eu falei, agora vai, agora eu vou mudar de vida, agora as coisas vão dar certo. E foi passado o tempo. E de uma hora para outra, por incrível que pareça, vocês já leram a história de Jó, né? Que a história de Jó começa a acontecer uma coisa atrás da outra, uma tragédia atrás da outra. Não que a minha vida aconteceu isso, nem 0,1% do que aconteceu com Jó. Mas eu tô falando naquela questão de quando o Jó, quando começou a acontecer as coisas de Jó, na vida de Jó, aconteceu tudo de uma vez. E na minha vida, eu estava construindo algumas fontes de renda, tentando, e as coisas pareciam que iam decolar. Só que de uma hora para outra, começou a cair um negócio ali, a dar um problema em outro, a dar problema em outro. Então, aquilo que eu tinha construído foi como se fosse um castelo e ele tivesse desabando parte por parte até cair tudo. E nesse momento eu falei, gente, o que está acontecendo? As portas se fecharam de uma hora para outra, eu não estou entendendo isso, eu estou tentando fazer as coisas da forma certa, as coisas da forma lícita, de forma lícita, e o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E nessa época, e não me faltou nada de financeiro, não. Eu só não entendi o porquê que as portas estavam se fechando. Se eu estava fazendo as coisas certas, na minha visão, né? E nessa mesma época, a minha esposa descobriu a gravidez. E nessa época eu estava trabalhando autônomo, como eu falei com vocês. Eu saí da empresa e fui buscar de forma autônoma. Empreender, correr atrás das coisas. E tudo que eu tinha plantado, que eu tinha tentado, desabou tudo de uma hora para outra. E, como eu falei com vocês, a minha esposa nessa época ficou grávida. Eu pensei dentro de mim, gente, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou agora cuidar da minha família, suprir a minha família? Porque quando você trabalha fechado, mesmo ganhando pouco, você tem a garantia de um pouquinho ali por mês, você tem uma perspectiva. Mas quando você é autônomo, você bota as caras e você não tem aquela garantia. É você assumir o risco, e eu gosto disso. É isso que faz a gente crescer. Só que naquele momento eu fiquei um pouco desesperado. Eu falei, gente, e o meu coração ansioso, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? E às vezes você está aí assistindo esse vídeo e está perguntando, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou como que eu vou resolver isso? Como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou ter um dinheiro para comprar o alimento? O que eu vou fazer? E o que eu falo para vocês foi o que eu fiz. Nesse dia, quando eu já estava desesperada, minha alma estava ansiosa, eu dobrei o meu joelho e fui orar. Eu fui de uma forma bem sincera para Deus, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o que fazer e eu preciso da ajuda do Senhor. E eu dobrei meu joelho, irmãos. Eu orei a Deus e falei, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. No mesmo momento, assim que eu levantei a minha cabeça e fui levantar da oração, veio uma palavra dentro do meu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículos de número 5 e 6. E foi uma convicção
tão grande no meu coração que eu falei, gente, meu Deus, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E o que eu quero falar com vocês é o seguinte: você está nesse momento que eu passei, em que as portas fecharam, você não sabe o que fazer. Ore a Deus, Senhor, fala comigo, me mostra o que eu tenho que fazer. E às vezes a gente acha que Deus ele vai colocar um trovão no céu, um relâmpago, aquele barulho, aquela voz de trombeta. Vai chegar um profeta na sua casa, eis meu servo, minha serva, que eu te digo, faça isso. E Deus pode fazer, claro. Mas às vezes Deus ele vai falar lá no íntimo do seu coração. Nós temos muitas vozes na cabeça, né? Até do próprio inimigo. Mas quando Deus fala, a gente sabe que é Deus. Então a orientação que eu dou para você, se você está passando nesse momento e quer uma resposta de Deus como eu tive, ore a Deus com toda a sinceridade sua. Senhor, já não aguento mais e o pau está quebrando para o meu lado, eu tentei, eu não sei o que fazer, que Deus vai te responder. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que Deus falou comigo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Deus, ele sabe a porta que ele fecha. Deus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E ele fala, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tudo que você fizer, Senhor, posso fazer? Isso é lícito? O Senhor está comigo? Reconhece Deus. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai cuidar de você. Eu tenho certeza que Deus vai te dar direção. E você fala, mas como? Como que Deus vai cuidar de mim? Está faltando tudo. A Bíblia fala que, o salmista ele fala que ele nunca viu um justo mendigar um pão e a sua descendência passar fome. Deus ele vai cuidar de você de maneira extraordinária. Quando aconteceu isso comigo, eu falei, o que eu vou fazer? E eu não sei como, mas de uma forma tão incrível, Deus ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. Deus ele cuidou de mim da forma que eu nem imaginava, eu nem sabia como que as coisas eram supridas. Aparecia um serviço aqui, Deus supria de uma forma, supria de outra, e foi algo extraordinário. Então, o que Deus quer falar com você hoje, confia nele de todo o teu coração. Você confiar em Deus de todo o seu coração é você não tentar entender o que está acontecendo, mas você confiar naquele que está fazendo as coisas acontecerem. É você confiar inteiramente que ele está no controle. Se um dia você entregou sua vida para ele, ele está no controle de tudo. Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar o cuidado dele na sua vida. E você, como eu, pai de família, nós que cuidamos da nossa casa, da nossa família, o Salmo 128, ele é um salmo que eu trago para a minha vida hoje. É um salmo extraordinário que fala o seguinte: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele fala, se você fizer isso, você comerás do fruto do seu trabalho, não vai te faltar nada. Feliz serás e te irá bem. Então, se você está aí passando por uma situação difícil, a primeira coisa que você tem que fazer, tema ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É você respeitar a Deus, respeitar o que ele fala, respeitar os seus mandamentos, é amar o seu próximo, é fazer o que é certo, é não roubar. Então, se você faz isso, você procura ter uma vida direita diante de Deus, diante das pessoas, Deus ele suprirá todas as suas necessidades. Então, se essa palavra ela te ajudou em algo, ela foi uma resposta para sua vida, eu quero que você coloque aí nos comentários, que você conte o seu testemunho, que você fale, e o seu testemunho pode ajudar até outras pessoas. Então, enquanto eu dirijo, pessoal, eu vou estar colocando para vocês aí as minhas experiências de vida, para talvez abençoar a vida de vocês, como também tem abençoado a minha. Que Deus abençoe vocês. Não se esquece de se inscrever aí no canal, deixa o seu like, compartilha e até o nosso próximo vídeo.